Dia. Tome a sua capa, o tema do nosso devocional de hoje. Sejam bem-vindos. Acabamos de encerrar nosso período de oração. Agora vamos para o nosso devocional. Nós estamos no dia 9 de 12 dias profetizando 2026. Cada dia uma palavra de ativação para que você caminhe avançando nesse ano de 2026, para que você tome os posicionamentos e as decisões que você ainda não tomou em 2025. E se você tomou, você vai se reposicionar, porque dia após dia nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cada dia que passa nós vamos amadurecendo e crescendo, não como meninos, né? Mas nós vamos comendo uma comida sólida. Por isso, dia após dia nós vamos reposicionando a nossa vida, o nosso coração. Nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. E o Senhor vai trazendo nova autoridade. O Senhor vai derramando novas capas para nós tomarmos novos lugares em Cristo, porque em breve o Senhor voltará e nós reinaremos com Ele. Tem um momento na jornada espiritual que Deus não apenas chama, mas Ele nos reveste. Você foi chamado, você está aqui porque você foi chamado pelo Senhor. Mas Ele quer revestir você com uma nova capa, uma nova autoridade, uma nova unção. Em 2026, Deus está dizendo a muitos: tome a sua capa. O nosso devocional é 1 Reis 19:19. Glória a Deus. Livro de 1 Reis 19:19. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Você já vai caminhar durante o dia com essa palavra no seu coração. Primeiro livro de Reis 19:19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Glória a Deus. Quando Eliseu estava ali arando bois, o profeta Elias, um profeta tremendo, né, em poder, em autoridade, em manifestação da glória de Deus, lançou a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu imediatamente deixou tudo que ele estava fazendo e foi atrás de Elias. Ele estava dizendo que a unção que estava sobre ele agora estava sobre Eliseu. E Eliseu prontamente largou tudo e foi caminhar com Elias. Então, a capa na Bíblia sempre foi símbolo de identidade, propósito, autoridade, missão, posicionamento, né? Então, não existe avanço sem assumir a capa que Deus te deu. Eliseu estava ali no seu trabalho e quando ele recebeu aquela capa, ele foi para uma outra direção. Ele largou o que ele estava fazendo para caminhar numa nova direção, sob um novo comando. Ele foi viver uma vida nova. Mais fácil? Provavelmente não. Provavelmente ele passou a ter uma jornada mais difícil, mas ele estava caminhando de acordo com a capa que ele recebeu. Um outro texto que fala sobre capa é em Marcos 10:50. Veja só, sobre o cego Bartimeu. Marcos 10:50 diz assim, ó. Vamos pegar o 49. Jesus parou e disse: chamem-no, que o Bartimeu estava gritando, né? Aí Jesus mandou chamar ele. Chamaram o cego: ânimo, levanta-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Olha só, o cego Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus estava chamando, que ia atendê-lo, ele pensou: opa, minha vida vai mudar. E ele lançou a capa que ele estava com ela. Ele abriu mão daquela capa para ir para um novo destino,
para um novo momento. Outra situação de capa. Então ali Bartimeu, ele estava deixando sua antiga identidade, seu passado. No caso de Eliseu, ele recebeu uma convocação espiritual. Já no caso de Bartimeu, ele estava rejeitando aquela identidade antiga. E em Lucas 15, 22, que é da parábola do filho pródigo, o pai falou assim, ó, tragam a melhor capa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Aqui a capa, ela vem no sentido de restauração da identidade. Então a capa, ela tá ligado à identidade, autoridade, propósito, sempre na direção nova que você vai caminhar. Então Eliseu recebeu uma nova convocação. Largou o que ele estava fazendo e foi caminhar com Elias. Bartimeu viu ali, quando Jesus chamou, ele falou, opa, essa capa não me serve. Lançou a sua capa. E já o filho pródigo, ele recebeu uma capa de renovo, de vida nova, de vida restaurada. Bem-vindos, bem-vindos, Jéssica, Marcela. Então, a capa, o que o Senhor nos chama nessa madrugada a tomar sua capa. Qual capa foi lançada sobre você? Ou qual capa você tem que lançar fora? Para que lugares Deus te chamou que essa identidade não cabe mais? Esse jeito de falar não cabe mais. Esse jeito de vestir não cabe mais. Não cabe mais. Qual capa você recebeu? Qual convocação você recebeu? Que esse seu jeito de viver não cabe mais. Esse seu estilo de vida não cabe mais. Esse seu corpo não cabe mais. O corpo, nós adoramos a Deus com o corpo. E tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos só porque nós temos um corpo. Porque depois que terminar o corpo, não tem mais o que fazer. Em que lugar você tem colocado seu corpo na ordem das prioridades? Em qual lugar? O Senhor já deve ter, meu Deus, 2 anos, pelo menos 2 anos, talvez mais um pouquinho, que eu buscando um período que eu jejuei muito, orei muito, eu tive muito crescimento, mas eu falava assim, meu Deus do céu, o que Deus tem que fazer na minha vida, eu nem sei se eu dou conta, meu Deus, o Espírito Santo me trouxe claramente, eu não estava pronta, e não era espiritualmente não, meu corpo não tinha condição de suportar o que Deus ia fazer se eu seguisse no ritmo que eu estava. Então nós precisamos do corpo. Qual convocação você recebeu que esse corpo não cabe mais, não combina mais, não dá, esse corpo não vai. Deus me toca profundamente para falar sobre o corpo. É algo que Deus está sempre me despertando. Ai, gente, peraí. Deus está sempre me despertando, mas em especial aqui o Senhor me chama a atenção com essa palavra. O que você tem para fazer que esse corpo não serve mais? Você precisa cuidar melhor do seu corpo. Teve um evangelista, um grande evangelista, ele morreu ainda novinho, e ele falava o seguinte: o Senhor me deu uma mensagem, um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Agora não posso levar a mensagem. Então a mensagem é o chamado de Deus, a palavra, a autoridade, tudo que Deus entregou para ele. E o cavalo, que seria o veículo, né? Nesse caso nós não estamos falando como lá nas trevas falam não, sabe, gente? Chamar a pessoa de cavalo, mas no sentido de que, assim como antigamente, a mensagem chegava a cavalo. Então é como ele recebeu uma mensagem e recebeu um cavalo para levar ele até onde ele iria entregar a mensagem. Ele matou o cavalo. Então ele estava ali ilustrando que o cavalo era o corpo dele, que é o corpo dele que ia até os lugares, ia pelo mundo levar a mensagem. Ele não cuidou do corpo. Então ele perdeu o veículo dele levar a mensagem. Ele não acabou, né? Ele não acabou. Porque o espírito voltaria para Deus e a alma prestar contas a Deus.
Mas o veículo, então ele parou, ele não podia mais levar a mensagem. Porque ele destruiu o veículo que levaria a mensagem. Então qual capa já caiu sobre você? Para que lugares Deus te chamou que esse corpo não cabe mais? Que essas palavras não cabem mais? Que esses pensamentos não cabem mais? Que esse jeito seu de trabalhar não cabe mais? Que esses lugares que você frequenta não cabe mais? Muitas vezes o lugar que você congrega não cabe mais. É uma das partes assim que a gente fica mais aflito, sabe? Porque tudo que a gente quer é fazer parte de um grupo, né? O ser humano, ele quer fazer parte. E chega algum momento que o Senhor lança sobre você uma capa e ele fala, não é aqui. Tinha algum problema Eliseu continuar arando a terra, conduzindo os bois? Não tinha problema. Digno, justo. É digno de aplausos o trabalho dele. Mas ele recebeu uma capa, uma convocação para outro destino. Então, se ele continuasse fazendo aquele trabalho, ele estaria em engano, em erro, em desobediência. Ele não ia ficar bem. Porque a capa que ele recebeu não servia para aquele lugar mais. Então, ele largou tudo e foi viver conforme a sua capa. Então, o princípio profético da capa é quem você é. O que Deus te confiou? Qual o nível de autoridade espiritual? Qual o ambiente que Deus quer te usar? Qual o território Deus quer que você ocupe? Quais lugares? O que Deus quer que você domine? Tem muita gente que está prolongando o ano de 2025, está indo em 2025 porque não tomou a capa de 2026. O Senhor disse, eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo? Eu estou fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Deus é um Deus de coisas novas. Ele é criador, ele é criativo. E Deus está fazendo coisas novas todos os dias. A pergunta é, você quer participar? Com você ou sem você, ele vai fazer. Já está escrito, gente. Até o final, já está escrito. A única coisa que você pode fazer é dizer sim, eu quero participar. Sim, eu vou tomar o meu lugar. Por que você acha que se Eliseu não tivesse seguido Elias, fala, não, vou ficar aqui na minha vidinha fazendo o que eu estava fazendo? É justo, é honesto? Aquela capa não cairia sobre outro, não? Se Deus tinha um plano, o plano de Deus seria frustrado só porque Eliseu não quis? Quantas vezes Deus te deu uma mensagem? Você ficou pensando se entregava ou não? Foi outro lá e entregou. Quantas ideias Deus te deu, hein? Você não executou. Em pouco tempo, alguém foi lá e fez. Porque Deus vai fazer. Guarde isso. Guarde isso. Muitas vezes o crente fica achando assim, porque Deus vai cobrar, porque como se assim, você está prejudicando ele, você não está fazendo o que ele quer, então você vai sofrer porque vai ficar sem fazer. Não vai não, tá? Não vai não. Você pode sofrer as consequências da sua desobediência, mas que vai ficar sem fazer não vai não. Está escrito que vai ser feito. Já está escrito. A pergunta é, você quer participar? Você quer ter o prazer de participar do que Deus está fazendo? Então toma a sua capa. Vá para o destino da capa. Caminha na direção da capa que você recebeu. Mas o que eu estou fazendo é de Deus. O que Eliseu estava fazendo também era. Mas a capa que ele recebeu foi para outro destino. E não espere que as pessoas à sua volta entendam. No último dia você não vai poder chegar e falar assim, olha Senhor, eu não fiz. Você sabe aquela irmã? Ela não entendeu. Sabe ela não entendeu. Aquelas pessoas não entenderam, por isso que eu não fiz. Você não vai poder dizer isso. Você não é criança, como uma criança diz, né? Minha mãe não deixou eu ir. Minha mãe não deixou eu fazer. Você vai responder. E não tem como você jogar para outro, não.
muita gente, né, busca unção, mas não quer se posicionar de acordo com a unção, gente. Às vezes é pesado, sabe? Às vezes a gente procrastina, atrasa tomar um novo posicionamento. Talvez a capa que Deus derramou sobre você é tão maravilhosa, você tem tanto respeito, você tem tanto temor que você fala, eu não. Meu Deus, imagina. Mas a capa caiu sobre você. Pode agir como tal. E é por graça e misericórdia, não é por merecimento. Os dons de Deus não são por merecimento. Os talentos são de acordo com a sua capacidade. O talento é a habilidade natural. Você tem capacidade para quê? O seu corpo, né? Tem pessoas que elas têm um talento para dança, como jogador de futebol, ela tem inteligência corporal. O corpo dela tem uma inteligência própria que nem ela sabe explicar. Ela não sabe explicar, não sabe ensinar, mas funciona. É um talento, uma habilidade natural. Mas os dons, eles não vêm de nada que você possa fazer. Então, se você recebeu, se posiciona. Se você quer o cumprimento da promessa, tem a segunda parte. O cumprimento da promessa vem com muitas responsabilidades. Então, muitas vezes a gente pede, mas quando recebe, fala, não, mas eu não quero fazer o que precisa fazer. Não, mas eu não quero tomar essa decisão. Não, algumas pessoas não vão gostar de mim. Não, mas eu vou ser excluída talvez do único lugar que eu fui aceita. Tá disposto a tomar sua capa? Tá disposto a tomar a sua capa e seguir para o destino novo? Você tá disposto a deixar essa capa velha como Bartimeu? O Senhor te chama, você tá disposto a deixar essa identidade antiga? Como Bartimeu lançou aquela capa e foi ao encontro de Jesus receber o seu milagre. Sabia que tem milagre que ainda não chegou porque você não largou a capa? Pois é. Tem milagre que não chegou ainda. Já pediu, mas você não se posicionou no lugar do milagre. E muitas vezes, mas eu já oro, eu já jejuo. Mas o tomar a capa de Eliseu. Olha que fresquinho. O tomar a capa de Eliseu não foi só um posicionamento espiritual, foi um posicionamento físico. O corpo dele mudou de lugar. O que ele fazia com as mãos dele, ele deixou de fazer. Os lugares que ele andava, ele deixou de andar, ele foi andar por outros. O trabalho que ele fazia, ele deixou de fazer. Ele foi acompanhar Elias. Fisicamente, ele tomou um posicionamento físico. Então, muitas vezes nós ficamos espiritualizando as coisas para não ter que fazer o que tem que fazer. E é como se nós falamos aqui, né, foi no dia 5, acredito, do mudança de estação. Não, tem que fazer mais um propósito. Mais uma campanha. No dia 5. Você não assistiu, vai lá. Vai trazer muita revelação para você. Vou fazer mais uma. Agora eu vou fazer de 21 dias. Agora eu vou fazer de 80 dias. A capa já caiu sobre você. Você vai ter que fazer. Você vai ter que se mover fisicamente. De onde que você tem que sair? De onde? Que lugar que você tem que parar de frequentar? Não, eu não frequento balada, eu não frequento forró. Não é disso que nós estamos falando. É algo legítimo que vocês fazem. E que você vai deixar de fazer. Porque você vai viver numa outra direção. De acordo com a capa que recebeu. O trabalho de Elias era legítimo. Era honesto. Era plausível. Era bom para a sua família. Quando ele recebeu aquela capa, ele teve que deixar tudo e ir para outra direção. Que lugares você tem que deixar de frequentar? Ou que lugares novos você vai precisar frequentar? Você vai ter que romper com suas feridas, com seus medos, inseguranças, sensação de não merecimento,
Isso vai ter que ser quebrado tudo em nome de Jesus. Porque no reino do Espírito já está pronto. Não adianta você pedir mais por algo que você já recebeu. Não adianta. Já recebeu. Mas você finge que não, para continuar pedindo. Porque afinal, pedir é você abre a boca e pede, e você não fez porque eu ainda não recebi. Mas você recebeu sim. Você recebeu sim. Vai fazer o que com isso? Você precisa ser curado da necessidade de aprovação, da necessidade de ser visto. Talvez mamãe não te viu, papai não te viu. Você encontrou alguém que te vê, que olha pra você, que te aprova, fala, ai que bonitinha, ai que bonitinha, mas ela é tão interessante, ela é tão boazinha. E você fica se alimentando disso. Mas o Senhor te chama a maturidade, tá? O Senhor quer curar essa ferida, paternidade ferida, maternidade ferida. E tem mais uma coisa aqui. Não adianta você pegar carona no chamado dos outros, não. A capa caiu sobre Eliseu. Não caiu sobre os funcionários dele. Ele foi só. Então tem coisa que Deus te chama que vai te separar. Você vai para um lado, seu amigo vai para o outro. Você está preparado para andar de acordo com a capa que você recebeu? Está preparado? Você orou, você pediu, jejuou e agora? Agora mexe. Glória a Deus. E aí você entende que Deus tem derramado as capas sobre você. Você entende que tem capas que você tem que deixar. Você entende isso? Então, tomar a capa significa assumir o que Deus disse sobre você. O que Deus falou a respeito de você? Se comporte como tal. Assuma esse lugar. Às vezes a gente, acha assim, nossa, mas isso é tão grande que mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Você fica agindo debaixo de uma ferida. E Deus não vai ter você por inocente, não. É melhor você se posicionar mesmo. É melhor você tomar a sua capa mesmo, hein? Então, significa entrar em lugares novos, porque a capa, ela te dá acesso a territórios espirituais que antes você não entrava. Aonde você vai entrar? Aceitar a capa significa aceitar o nível de responsabilidade. Então, por que muita gente não toma a capa? Medo de ser rejeitado. Para não perder o conforto do lugar que já foi aceito, já está tão encaixadinho. Por medo de cobrança, insegurança, apego à vida passada. Sabe essa vidinha, esse lugar de coitadinha, sofridinha? Você já recebeu outra capa. Sai desse lugar, tá acostumado, né? Você tá acostumado as pessoas terem dó de você. Viram, oh meu Deus, nossa, vamos orar pela nossa coitadinha da irmã fulana. Sabia que as feridas da alma, a pessoa se alimenta disso, dessas migalhas de pena. Joga essa capa fora. O Senhor te chama para te curar. Jogue fora essa capa. Então chegou a hora, tome a sua capa. O ano de 2026 ele é um ano de posicionamento, de restauração da identidade, de você tomar capas que estavam esquecidas. Tem coisa que Deus falou sobre você deixou tão de lado que já até esqueceu. Você vai retomar capas esquecidas, capas caídas, capas lançadas fora. Tome a sua capa. Em Minas diria assim, toma vergonha. Toma vergonha, rapaz. E segue seu destino. Segue aquilo que Deus já preparou para você. Caminhe na nova identidade. Vai existir uma luta interna entre o antigo e o novo, entre o antigo homem e o novo.
Você tomar essa capa é uma nova jornada, te exige novos comportamentos. Talvez você tenha que aprender. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque Eliseu, ele vivia lá, arando a terra, arando os bois, cuidando dos próprios negócios. De alguma forma tinha uma previsibilidade de recursos, né? Ele tinha uma segurança, um lugar para morar, um gado que lhe garantia um custeamento financeiro. E aí ele teve que viver uma vida nova. Andar com Elias pelo mundo. Será que os recursos eram garantidos? Parece que não, né? Parece que não, porque depois ele foi lá pedir o bolinho da viúva. Nova vida. Talvez você não tenha preparo emocional para viver essa nova vida, mas o Senhor prepara. O Senhor coloca pessoas no seu caminho que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão te trazer clareza. O próprio Espírito Santo te ensina todas as coisas. Não que você dependa, mas se você quiser, o Senhor prepara pessoas. Mas o próprio Espírito Santo te ensina. Graças a Deus, hoje nós temos a internet. Homens e mulheres de Deus estão aí ensinando tudo. Você encontra qualquer ensino você encontra de graça na internet. Qualquer. Então se conecte com as pessoas certas. Pede para o Senhor te mostrar. Senhor, como que eu vou me comportar? Se eu tomar essa capa, o que eu vou ter que fazer? Porque talvez você não tomou, você tem até medo, sabe? Sabe quando você tem medo? Porque é melhor ficar com aquilo que você já conhece, com a vida que você já tem, com as lutas que você já enfrenta, já pegou a manha da luta já. Porque começar uma vida nova. Serão lutas novas, guerras novas, novos posicionamentos. Se prepare. Diga, Espírito Santo, me dá discernimento. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso fazer. Espírito Santo, eu sei que é uma outra jornada, é uma outra caminhada, é uma nova vida. Mas me traz instrução, me traga as suas pessoas, seus amigos, para me auxiliar, para me orientar. Espírito Santo de Deus, me ajude a tomar essa nova capa. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele te ensinaria todas as coisas. Ele é o professor. Peça e será dado. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Que você tome posse das capas que o Senhor já derramou sobre você. Que você jogue fora as capas que não combinam mais com esse tempo. E comece a andar debaixo do novo de Deus. É um novo tempo. O mundo se prepara para chorar. E nós estamos dia após dia nos preparando para reinar com Cristo. Tem um reino. Você tem uma função nesse reino. Você é útil. Ele te fez poderoso para você ser útil e reinar. É para você reinar. Deus abençoe você, o Senhor te guarde. Nós nos encontramos amanhã. Que você medite nessa palavra, que você receba a revelação dessa palavra. Envie para um amigo, envie para a pessoa que você ama. Envie para um servo de Deus que também está caminhando assim como você. E ele pode crescer na graça e no conhecimento através desse despertar. Deus abençoe você. Amanhã nós nos encontramos aqui no mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.